Queridos, graça e paz, bênção de Deus. Mais uma vez, juntos para esta pré-aula, lição de número 11, dia 11 de dezembro de 2022. O tema da nossa pré-aula é Dependentes de Deus em um mundo independente. Dependentes de Deus em um mundo independente. Nossa revista Atualidade Cristã. Um abraço para todos que têm aí acompanhado, aqueles que têm comentado e deixado aí o seu comentário no nosso canal. Que Deus em Cristo continue abençoando. Temos aí o fundamento, Provérbios 3, 5, 6. Referências bíblicas está em Tiago, capítulo 4, do 13 ao 16. Temos como objetivo geral refletir à luz da Bíblia sobre o grau de dependência do homem em relação a Deus na sociedade contemporânea. Objetivos específicos, mostrar biblicamente que a criação do homem ocorreu para que o Senhor viesse a ser glorificado nele. Questionar sobre o que leva o homem a presumir que pode viver independentemente de Deus, seu Criador e mantenedor. Mostrar que a decisão mais sábia e coerente que o homem pode tomar é fazer incondicionalmente a vontade de Deus. A introdução compreende a presunção dos que querem agir à revelia de Deus. Então, irmãos, Tiago, ele agora fala sobre uma classe de pessoas que estavam na igreja, que eram os comerciantes, aqueles negociantes, né? E eles trabalhavam, compra, venda, viajavam, né? Fazia hoje em dia que a gente chama da correria, né, do dia a dia. E eles agiam como eles soubessem do futuro, de tudo que iria acontecer. E Tiago, ele traz ali uma repreensão, uma orientação a essas pessoas, explicando que elas não podem ter a presunção de que tudo vai acontecer como elas querem, né? Então, primeiramente, vamos aqui conceituar o que é presunção. É o ato de presumir, julgamento baseado em indícios, aparências, suposição que se tem por verdadeira. É uma suposição que se tem por verdadeira. Então, é uma coisa que você não tem certeza e você presume que é aquilo e ponto final. Então, essas pessoas, esses comerciantes, estavam fazendo seus planos, fazendo dessa maneira, né? Estavam agindo com presunção. Então, preste bem atenção, nós estamos agora aí na reta final do ano e nós temos que tomar cuidado com essa presunção, né? E olharmos para nós mesmos. É claro, o homem ele deve sim, irmãos, deve sim planejar, deve sim se programar, é claro que deve. Mas essa programação, a gente vê, é muito comum nas igrejas nesse período, palavras projetando 2023 e tudo mais. Mas é interessante a gente entender que o nosso projeto de vida para o ano de 2023 tem que ser um projeto segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Somente assim nós não estaremos agindo com presunção, nós estaremos colocando no Senhor, né, a nossa esperança, nós estaremos esperando única e exclusivamente no Senhor e colocando os nossos planos debaixo do aval do Senhor, que esse é o correto, e assim você não terá surpresa, Deus irá abençoar os teus projetos, correto? Então tá, agora nós já sabemos o que é presunção, vamos avançando. Tiago, no capítulo 4, no verso 13, fala dos comerciantes da igreja, né? Ele chama a atenção para que o dinheiro não se torne mais importante do que servir a Deus. Irmãos, isso aqui, infelizmente, tem acontecido, né? Se você observar, a gente vê, né, a questão do dinheiro, das pessoas que falam que não tem mais tempo para ir para a igreja,
devido aos seus afazeres, colocam diversos empecilhos. Fala, não, eu tenho que ir em tal lugar, não. Como a parábola lá da grande ceia, que cada um deu a sua desculpa. Não, eu comprei boi, o outro eu casei, não, eu comprei um terreno. E todos não atenderam o chamado para aquela grande festa. E hoje nós estamos vivendo esses dias, onde muitas pessoas falam, não, eu tenho... Às vezes a pessoa já trabalha, não, mas eu preciso de mais de outro emprego, não tem tempo para nada, vive uma vida de escravidão. É claro, irmãos, nós temos que buscar o pão de cada dia, mas tome muito cuidado com isso. O dinheiro ele tem o seu valor e você não pode dar o valor ao dinheiro acima do que verdadeiramente ele vale. Você não pode aí colocar o dinheiro como o senhor da sua vida. Pessoas estão abandonando o congregar, o estar na igreja, abandonando a salvação, abandonando Cristo por amor ao dinheiro, por outros afazeres, e isso é muito perigoso. Então, tome muito cuidado o que Salomão escreve aqui em Provérbios 6:10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A ganância, a usura, então traz a pessoa ao precipício. Olha essa imagem aqui, a pessoa vai sempre correndo até cair ao precipício, guiado ali pela ganância e pela vontade de ter cada vez mais dinheiro. 1.2. O homem existe para glorificar a Deus. Irmão, você tem um dono. Você foi criado com um propósito. Você foi criado com um propósito. Os teólogos do século XVII, eles fizeram uma pergunta. Qual é o fim principal do homem? Ou seja, por que o homem foi criado? Qual o objetivo da criação do homem? E eles mesmos responderam. É glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. Então, o objetivo de eu e você existir, é para a glória de Deus. É para glorificar a Deus. Então, se nós não glorificamos a Deus, nós não estamos cumprindo com o propósito a qual nós fomos criados. Fomos criados para glorificar a Deus. Então, renda glórias. Então, glorifique a Deus. Bendiga o nome dele com a sua vida, com o seu testemunho pessoal. É assim que temos que fazer. Então, olha só. O que todo ser humano tinha que fazer era isso aqui, ó. O que todo ser humano tem que fazer? Reconhecer o seu pecado e receber a dádiva da salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. 2. Reconhecer e glorificar a Deus em todos os seus caminhos. 3. Guardar os seus mandamentos. 4. Viver de maneira santa, digna e irrepreensível. Então, nós não somos merecedores de nada. Fomos criados por um Deus poderoso, criador e mantenedor de todas as coisas. Então, nós temos que cumprir com o propósito a qual nós fomos criados, que é o quê? Glorificar a Deus em toda a sua vida, irmão, em todos os seus aspectos da vida. Então, que você venha a meditar como é que você está vivendo, se você está reconhecendo, se você está glorificando a Deus em toda a sua vida. Olha só, porque Deus criou o homem, é para a sua glória. Depois você lê Efésios 1, 11, 12, Isaías 43, 7. E o nosso propósito de vida, que é glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31, Apocalipse 4, 11, Atos 12, 21 a 23. As marcas identitárias do cristão. Então, são marcas que identificam o verdadeiro cristão. E aqui, irmãos, isso nos leva diretamente aos frutos do Espírito. Porque a palavra nos orienta que nós conhecemos que a identidade do verdadeiro cristão
são os frutos, né? Ele é conhecido pelos frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, quando você observa o fruto, você vai saber se aquela árvore é boa ou não, e você identifica aquela árvore, né? Devemos viver uma vida centrada em Deus, em sua vontade. Temos que expressar o senhorio de Cristo em todas as áreas, viu? Não é só no domingo, não é só na igreja, não. Em todas as áreas da nossa vida. Jesus indicou como seríamos conhecidos como seus filhos, que é pelo amor, né? Então, olha só, os frutos que tem que estar na sua vida, se você é um verdadeiro cristão, vai estar na sua vida caridade, né? Que outra tradução fala de amor, né? Vai ter caridade, ou seja, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então preste bem atenção. Aí você observa aqui comigo, pastor, eu estou observando aqui que esses frutos do Espírito tem, eu estou fazendo um comparativo aqui com minha vida e eu não vejo muito amor, não vejo muito paz, eu não tenho paz, eu sou muito esquentado, eu não tenho benignidade, eu não tenho temperança, eu não tenho mansidão, eu não sou manso, eu não tenho bondade. Epa. Temos aí um grande problema. Por quê? Porque se você não tem isso, o contrário disso, dos frutos do Espírito, é o quê? As obras da carne. E aí, automaticamente, quando você não está gerando os frutos do Espírito, as obras da carne estão presentes. Você entende isso, irmão? O Evangelho é muito taxativo. Ou você é ou você não é. Ou é frutos do Espírito ou é obras da carne. E olha, nós não temos e não podemos intercalar os frutos do Espírito com a obra da carne. Ou seja, eu tenho amor, aí adultério. Eu tenho paz, tenho impureza, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, bondade, fé. E misturar as duas coisas, não. O Evangelho é taxativo. Ou você está na presença de Deus, foi lavado e remido, o nome escrito no livro da vida, ou não. Ou você frutifica, né, do Espírito, ou você gera obras da carne. Então, ou você está na carne, ou você está no Espírito, né? Então, observe isso. Essas marcas são os frutos. É o nosso testemunho pessoal. Em todas as áreas da nossa vida tem que glorificar a Deus. Correto? Como nos proteger da jactância? Primeira coisa, vamos aqui conceituar jactância. Jactância, quem exibe as suas qualidades ou o elevado conceito de si mesmo. Ou seja, ostentação, aquele que usa de vanglória, vaidade, altivez. Então a jactância é vanglória, ostentação, pessoa que em si mesmo se acha importante, né? O crente sábio não vê motivo para vangloriar-se de alguma justiça própria. Irmão, o crente verdadeiro, quando você vê pregadores, cantores aí se achando, batendo no peito, dizendo que eu sou, irmão, está longe de Jesus. Porque quanto mais você se aproxima da luz, mais a luz revela a nossa imperfeição. E mais nós conhecemos que nós não somos nada. Então, não há motivo algum do homem se vangloriar. Porque se existe alguma coisa boa em nós, foi Deus que fez. Foi Deus que colocou. É a presença do Espírito Santo que traz. E ai de nós se não fosse o Senhor em nossa vida, né? E ainda tem muita gente aí, presunçosos, que leva a vida ignorando, né, aquele que nos deu a vida, ignorando a presença, o plano de Deus para a sua vida, né, se apoiando nos seus próprios méritos. A presunção vem de presumir. É quando alguém presume ser mais importante
e poderoso do que realmente é. Esse pecado foi encontrado no coração de Lúcifer. É o mesmo pecado que brotou lá no coração de Lúcifer. Preste atenção, então, quando a pessoa usa dessa jactância, dessa presunção, ela está se igualando ao sentimento que invadiu o coração de Lúcifer. Olha só, irmão, que coisa terrível é isso. Então, tome muito cuidado. Irmão, seja humilde. Jamais queira, aos seus próprios olhos, a Bíblia nos ensina que nós sempre considere o outro maior do que nós mesmos. E essa é a palavra que o Senhor nos ensinou. Os aspectos negativos da personalidade carnal. Irmão, a personalidade carnal, você já sabe, nós lemos lá que a questão das obras da carne, né? Está aqui, ó. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, homicídios, bebedice. Tudo isso aqui são aspectos negativos da personalidade carnal. E aqui ainda eu trouxe mais algumas aqui para você. A pessoa que está na carnalidade, ela é ignorante. Ela não quer reconhecer, ela ignora Deus. Ela não quer reconhecer que ela é dependente de Deus. Quer resolver tudo por si mesmo. B, não conhece o senhorio de Cristo. Ou seja, não conhece que o Senhor é sobre ele, que o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Né? Ele não reconhece esse senhorio de Cristo. Ele é materialista, tem um elevado conceito de si mesmo, a jactância, a presunção, não reconhece sua fragilidade, ele pensa que é alguém, né? Ele pensa que tem poder, ele pensa que resolve tudo por si mesmo, não reconhece a sua dependência de Deus, diminui os outros. Então ele tem essa tendência, são aspectos negativos da personalidade carnal. Então essa personalidade carnal, ela traz, né, ela tem como característica aí a humilhação, humilhar os outros, diminuir os outros, se achar melhor do que os outros. E isso é terrível, irmão. E infelizmente nós vemos isso acontecer em muitos lugares. E nós temos que aprender e abrir nossos olhos para que o inimigo aí não venha trazer esses aspectos para a nossa vida. Precisamos de Deus porque somos dependentes dele. Irmão, não há o que seria de nós sem a presença de Deus. O que nós poderíamos fazer se não fosse Deus em nossas vidas? Tiago se dirige aos presunçosos, os quais falavam do futuro com absoluta certeza, sem ter nenhum controle sobre ele. O que é isso? Presunção. É falar, eu vou, eu resolvo, eu... Não. Aí Tiago corrige, é se Deus quiser. É se Deus permitir, farei tal coisa, né? A vida é transitória. Uma doença, um acidente pode abreviá-la a qualquer momento. Por isso, temos que reconhecer que somos dependentes de Deus em tudo, pois sem Ele, não somos nada. Olha que frase interessante aqui. Se for para ser dependente de alguém, que seja de Deus. Não seja dependente de homem algum, mas seja dependente de Deus. Fique na dispensação, porque Ele sim tem poder para nos sustentar a cada momento. Então, identificamos-nos com Deus se fizermos a sua vontade. Então, irmãos, temos que fazer a vontade. Você vê isso no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15, no verso 15, fala que Deus quer ser nosso amigo, né? E se você vê no versículo 14, a Bíblia fala assim, vós sereis meus amigos se fizeres o que eu mando. Então, você só será amigo de Deus se você obedecê-lo, obedecer à vontade de Deus. Olha que interessante. Jesus ele relatou em João 4 que a sua comida era fazer a vontade do Pai. Então, ou seja, o que é a comida? O que é o alimento? O alimento é o que te faz viver, o que te dá, né, forças, o que te dá sustento, o que te faz permanecer de pé.
Então Jesus fala assim, olha, o meu alimento, o que me faz viver é obedecer à vontade do meu Pai. Olha que interessante isso. E dessa mesma forma, nós temos que obedecer ao nosso Senhor. É a vontade de Deus que deve dirigir a nossa vida. Devemos compreender a vontade do Senhor. Efésios 5,17. Então, irmãos, o nosso objetivo é compreender o que o Senhor tem para nós. Qual o propósito de Deus em nossas vidas? E olha, Deus tem um propósito na vida de cada uma pessoa. Deus levanta alguns para interceder, outros para contribuir, outros para anunciar o evangelho, outros para servirem como missionários transculturais. Deus usa uns nos louvores, Deus coloca cada um no seu devido lugar. O importante, irmãos, pastor, eu não sou importante porque eu não sou pregador, não sou pastor. Irmão, para com isso. Se todos fossem pastores, aonde estariam os membros? Se todos fossem cantores, aonde estariam os pregadores? Se todos fossem pregadores, aonde estariam os cantores? Então Deus coloca cada um no seu devido lugar. Deus tem um chamado para a sua vida. Mesmo que você às vezes questione e ache difícil, mas Deus te escolheu para fazer algo em sua obra. Então, em nome de Jesus, que esse ano de 2023 seja um ano de vitória, seja um ano que você venha desbravar, que você venha entender o propósito de Deus para a sua vida, que você venha se levantar, que você venha ajudar a sua igreja, ajudar o seu pastor, em nome de Jesus, exercendo o ministério que Deus tem colocado diante de você. Então nós devemos fazer a vontade de Deus. Irmãos, Deus é o nosso Senhor. Se nós reconhecemos o senhorio de Cristo, irmão, nós nos colocamos debaixo da sua vontade e iremos só obedecer à sua vontade. Então é isso que tem que acontecer à luz de Efésios 6,6. Então nós temos que andar com Deus, nós temos que estar trilhando o caminho que Deus preparou para nós. Amém? Graças a Deus, que bênção. Aleluia. 3.2, a vaidade da vida sem Deus. Não, a vida sem Deus é vazia. A vida sem Deus, há uma lacuna nas pessoas que não têm Deus. E essas pessoas procuram preencher esse vazio através dos vícios, através dos prazeres próprios, através de várias coisas. E nunca conseguirão, porque esse lugar é um lugar exclusivo do Espírito Santo. Somente com a presença do Espírito Santo é que o homem se completa, que o homem pode viver uma vida plena daquilo que Deus projetou para ele. Então, para Tiago traz algumas reflexões sobre a vida, e ele fala que a vida é complexa, né? E quando ele fala que a vida é complexa, ele relata a vida daqueles comerciantes, negociantes da época, que corria para um lado, corria para o outro, vendia, compravam, negociavam. Uma vez se dava bem, outra vez se dava mal, crise, aquilo, outro. Né? Como hoje também a vida é complexa. A vida é incerta. É verdade, a vida é incerta. Porque às vezes nós planejamos tantas coisas, e acontecem coisas que fogem do nosso controle, na nossa vida. Coisas que são inesperadas, surpresas, às vezes boas, às vezes ruins. Então a nossa vida não é um mar de rosas, não é algo que você fala assim, não, é só vitória. Não, não é só vitória, não. Tem luta também, tem problemas, mas Deus nos dá sim vitória. Tem luta, mas tem vitória. Né? Tem momento de provação, mas tem o momento da bonança. Tem a tempestade, mas tem o momento da calmaria. E em nome de Jesus, que esses momentos de calmaria venham sobre sua vida. Você que está passando aí por momentos de incerteza, momentos de tribulação, que o Espírito Santo venha estar aí na direção de todas as coisas. E Tiago também afirma que a vida é breve. Ele compara a vida como uma fumaça, como um vapor, né? E o salmista também faz isso. Fala da brevidade da vida. Jó também fala no capítulo 7, no verso 6. Fala dessa brevidade, é tão rápido, irmãos.
eu observo, eu olho para trás. Um dia desse eu era um jovem, estava de calça curta, correndo aí pela rua, e hoje o tempo vai passando, nós vamos olhando para trás e vendo, meu Deus, como o tempo passa rápido. Um dia desse estava com os meus filhos nos braços, bebês, agora eu olho, já estão aí grandes, já estão aí atingindo a maioridade, né? E eu falo, meu Deus, como o tempo passa rápido. Então a vida, ela é breve, né? Olha só o que diz Provérbios 27:1. Não presumas o dia do amanhã, porque não sabes o que ele trará. Então, a Bíblia ainda diz, basta cada dia o seu mal. Tem gente que faz, tal, no ano tal eu vou fazer, aí sim eu vou, quando eu comprar minha casa, tiver mais folgada, aí eu vou fazer a obra de Deus. Meu irmão, por amor de Deus, eu vejo que você então não vai fazer, porque primeiro você tem que entender, e como diz a palavra do Senhor em Mateus, é buscar primeiro o reino e as outras coisas vão vir. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir os seus objetivos. Enquanto você não entender o poder que tem o reino de Deus em nossas vidas. O vaidoso vive dos seus deleites, ignorando a vontade de Deus para a sua vida. Então, ele se desespera. Olha aqui essa imagem, né? Quem não tem Deus, como se diz, é uma tempestade no copo d'água, né? Acontece qualquer coisa e ele se desespera, porque ele não tem Deus. Mas a pessoa que tem a sua confiança em Cristo, né, sua confiança em Deus, ele está ali, ele passa por luta, tá? Ele está na mesma situação da pessoa que não tem Deus. Ele está aqui em um momento de aflição, esse aqui também. O grande diferencial é como ele se porta. Esse aqui ele se tranquilizou, ele respirou, né? E está só flutuando, deixou boiar e está esperando, né? Está calmo. Esse aqui não. Se você vê a pessoa que se afoga, ela se afoga pelo desespero, né? Pelo desespero. E a pessoa que vai socorrê-lo também corre risco. Corre risco, pois se alguém se aproximar, é capaz de se afogar também pelo desespero daquela pessoa. Por isso que uma das técnicas de salvamento é deixar a pessoa se afogar, e aí ela vai ficar desacordada, e ali você vai fazer o resgate, né? E depois fazer as manobras de primeiros socorros ali daquela pessoa que foi afogada, né? Porque aí quem está fazendo o socorro não corre risco. Então, isso demonstra o que? O nosso cuidado, a nossa confiança em Deus. Está passando um momento de luta? Tá, mas eu não me desespero. Estou passando um momento de provação? Estou, mas eu não me desespero. Mas eu não viro as costas para Deus, mas eu não rasgo a Bíblia, mas eu não deixo de congregar. Eu estou na presença do Senhor. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei que o Senhor é o meu Salvador, e por fim ele se levantará sobre a terra. Eu sei que o Senhor está me vendo. Minha confiança está no Senhor, então eu não vou me abalar. Então, minha vida está nas mãos do Senhor e eu confio nele, e todas as coisas estão debaixo das suas mãos poderosas. É assim que deve ser o nosso pensamento diante da tribulação. Existe diferença de quem obedece e quem desobedece, né? Então, a desobediência, ela atrai a ira de Deus. Então, isso aqui é para os desobedientes. Preste atenção. Se você desobedece, você atrai o quê? A ira de Deus. Colossenses 3, 5, 6 e do 22 ao 25. O desobediente, ele se torna escravo. A desobediência nos torna escravos, né? Porque aí você fica à mercê do pecado. A desobediência nos afasta do propósito para o qual fomos criados. Então, quando você desobedece, você se afasta daquilo que Deus tem para você. Porém, os obedientes vivem em comunhão, conhecem a verdade, têm suas orações respondidas, terá gloriosa recompensa. Compensa obedecer, viu, irmão? Compensa obedecer. Obedeça ao Senhor. Antigamente tinha aquela cartilha ABCD, né? Você aprendia ali o ABCD.
E agora nós temos ainda que aprender, não a cartilha do ABCD, mas a cartilha do obedecer. Então nós temos que aprender esta obediência, temos que exercer essa obediência à palavra do Senhor. Mas para você obedecer, você tem que conhecer. Se você não conhecer, como é que você pode obedecer? Por isso você deve estudar a palavra, por isso você deve conhecer o Senhor através da oração, se aproximar através da comunhão que você tem, buscar a presença do Senhor, que assim você vai conhecendo. E quando você vai conhecendo o Senhor, você vai conhecendo a sua vontade. E quando você conhece a vontade do Senhor, você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Tem muitas pessoas que até hoje estão no Evangelho, estão na igreja, mas até hoje não sabem o que Deus tem, né? Qual o propósito de Deus para as suas vidas. Em primeiro lugar, essa lição te trouxe já a primeira resposta, que você foi feito para glorificar a Deus em toda a sua vida. Então, o objetivo que Deus te fez é glorificá-lo, é bendizer o nome do Senhor para sempre. Então, preste bem atenção, mas Deus também tem os seus propósitos específicos para a sua vida. Veja para que Deus te chamou. Aproxime-se mais do Senhor, que Ele vai falar a você, vai te revelar aquilo pelo qual, né, aquilo que ele tem individualmente com a sua vida. Então, chegue mais perto do Senhor, que o Senhor vai te usar poderosamente. Amém? Glória a mudar de lugar. Até quando não entenderemos que o Senhor é quem governa? Até quando viveremos a ilusão de que somos atores principais ou que a borracha está em nossas mãos? Qual é a nossa atitude diante da vontade de Deus? Ignorar, conhecer, obedecer, desobedecer? A obediência não é um peso ou um fardo. A obediência é um meio de revelar a vontade e o propósito do nosso Pai. Quando obedecemos à sua vontade, revelamos quem Deus é, porquanto seja dependente de Deus. Glória a Deus. Irmãos, que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Que a sua escola dominical seja uma bênção, tá bom? Temos aí a revisão, que a sua aula seja produtiva, tá bom? Estamos aí na penúltima aula, tá? Continuo rogando as orações dos irmãos a cada momento. Hoje foi muito difícil de gravar essa aula devido a alguns problemas aqui. Tive problema até no áudio, né? Tive um problema na webcam, agora tive um problema no áudio e está muito complicado. Estou tentando aqui fazer ao máximo, mas também não quero fazer uma coisa de qualquer maneira, né? Quero fazer sempre o melhor. Mas qualquer coisa os irmãos vão nos desculpando, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe. Fique em paz.